E aí, pessoal, agora é oficial, Nonato tá na Vila Belmiro, já deu a mão lá pro presidente, já assinou o contrato, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogador, né? Já falei para você que enquanto isso não acontecesse, eu não poderia fazer um conteúdo aqui só para você que acompanha o canal Vargas Santos TV. Eu sei, pessoal, que você tá cansado de ver conteúdos do Nonato, que o Nonato é isso, que o Nonato é aquilo, mas vamos tentar fazer um conteúdo mais objetivo. Por exemplo, 25 anos ele tem, ao contrário de que muita gente está falando que ele iniciou a sua base lá no time do São Caetano. Na verdade, ele teve uma passagem muito curta pelo time do Corinthians. Lá ele foi dispensado, depois ele foi para o São Caetano ali, jogou Taça São Paulo de Futebol Júnior, fez um meio de campo com um jogador muito interessante lá, o Matheus Henrique. Matheus Henrique, que depois veio jogar no meio de campo, jogando como titular absoluto do time do Renato Gaúcho, lá no Grêmio. Se vocês se lembrar, naquela semifinal que aconteceu, quartas de final, não me recordo, daquela Libertadores, onde o Caio Jorge fez aquele gol em 10 segundos, não sei se você se lembra, naquela falha que teve em cima do zagueiro do time do Grêmio, né? E eu acho que você se lembra desse lance. Ele estava nessa partida e ele foi uma das principais peças da equipe do Grêmio e fazia o meio de campo das categorias de base junto com o Nonato. Né? Nonato, que é conhecido como meio-campista, né? Famoso meia-direita, um jogador que joga avançado e tudo mais. Tem fôlego para fazer o box-to-box, é bem verdade, mas oscila muito na sua carreira. Ele começou a carreira jogando no Corinthians, foi dispensado, foi para o São Caetano, do São Caetano ainda foi contratado na base para o time do Internacional. Lá ele continuou jogando a base, foi profissionalizado lá, continuou tendo poucas minutagens como profissional lá, voltou para o São Caetano. O São Caetano ele jogou algumas partidas, depois retornou para o time do Internacional, aí sim ele teve boas minutagens, conseguiu fazer o seu jogo entrar dentro do esquema tático do técnico naquela ocasião, foi credenciado assim, jogar no time do Fluminense, foi contratado por empréstimo, e por fazer uma das suas melhores temporadas no time carioca, lá com o Fernando Diniz, repito, Fernando Diniz joga de uma maneira totalmente diferente do Paulo Turra, pessoal. Então, me incomoda muito o jeito que esse garoto vai vir para jogar na equipe do Santos. Né? Ele joga também como segundo volante, foi isso que aconteceu lá no time do Fluminense, tanto é que chamou a atenção do futebol europeu e foi contratado pelo futebol búlgaro. Eu acho que é Ludogorets, né? Esse é o nome da equipe que ele estava jogando. Mas lá ele chegou como titular, foi caindo, algumas partidas como titular, outras como reserva, e oscilou muito. Né? Se eu falar que eu assisti o campeonato da Bulgária, eu estou mentindo. Vi como todo mundo vê os melhores lances, os skills dele lá jogando naquele futebol lá da Bulgária. Né? Vi também do Fluminense, vi quando ele jogou nas categorias de base lá do São Caetano, vi principalmente lá no Internacional que ele estava com aquele cabelão, e hoje ele é atleta do Santos Futebol Clube, né? Vai ficar aí um jogador de 25 anos, conseguiu na base conciliar os estudos, né? Com o futebol, é um jogador muito inteligente, fala muito bem, é um jogador que consegue jogar em várias posições ali no meio de campo, mas eu repito, com o Paulo Turra, se jogar da maneira que ele está jogando, né, não aproveitando aquilo que o jogador tem de melhor dentro da equipe, só se preocupar em marcar, como o Lucas Lima está fazendo, né, ficar acompanhando o lateral para ajudar, sendo auxiliar de lateral esquerdo, aí não dá. A mesma coisa acontece com o Espírito Mendonça, né? Então, se ele jogar numa posição que eu entendo que vai ser difícil ele jogar ali no meio de campo, não porque não tem capacidade, mas que se ele entrar, ele vai entrar muito provavelmente no lugar do Dodi. Se tiver que sair um jogador, vai ser no lugar dele que ele vai entrar. Mas eu fico com receio porque o Paulo Turra tem uma maneira totalmente diferente do Fernando Diniz de jogar. Essa que é a verdade, né? O Fernando Diniz gosta que os jogadores se aproximam um do outro, que tem uma posse de bola muito interessante. E o time do Santos Futebol Clube, embora o Nonato tenha jogado no time do Internacional, ele vai ter que muito provavelmente rever aquilo que ele fez lá no time do Internacional, principalmente na segunda passagem dele, para ele poder jogar novamente dessa forma. Eu acredito que não seria de muito interessante ele voltar a jogar da maneira antiga. Se ele já está totalmente adaptado a jogar com posse de bola, por que vai mudar o jeito desse cara jogar? Né? Eu acho assim
que o Jean Lucas não está jogando numa posição que eu acho que ele deveria jogar. Eu acredito que o próprio Pitbull Fernandes joga ali como marcador, né? Tá tendo uma ascensão dentro do esquema tático do Turra, mas o Lucas Lima, que deveria ficar livre ali para poder servir o Marcos Leonardo principalmente, não está fazendo isso. E aí que complica, pessoal, porque como que a gente vai ver o verdadeiro futebol do Nonato, né? Se jogar nessa posição de marcação única e exclusivamente, se não aproveitar a sua criatividade que ele teve nas equipes onde ele passou, o que o Nonato vai fazer na equipe do Santos? Essa é a minha preocupação, né? O Santos que vai muito, mas muito pressionado para jogar contra o Atlético Paranaense neste sábado, né? Contra esse time lá do Paraná. Lembrando que o Atlético Paranaense perdeu a primeira partida aí, acho que foi na Sul-Americana, acho que foi do Bolívar, de 3-1. Vai ter a partida de volta na semana que vem. Então, portanto, existe uma possibilidade. Estou falando uma possibilidade do time lá do Paraná vir com um time alternativo para jogar contra a equipe do Santos. Que faz com que a equipe da Vila Belmiro fique cada vez mais pressionada para fazer o resultado positivo dentro dos seus domínios, pessoal. Essa que é a verdade. Então, eu falei aqui do Nonato, só espero realmente que ele tenha uma boa passagem na equipe do Santos, que ele faça sucesso, né? Porque futebol ele tem para isso. Mas Vargas é a primeira, foi a primeira contratação que o Santos fez, da primeira prateleira, da segunda prateleira, da terceira prateleira. Estou vendo muita gente falar isso. Olha, pessoal, eu acho que foi o que deu para o Santos contratar, né? Eu acho que foi o que deu para o Santos contratar. A única coisa, depois que isso acontece, agora que ele já está na equipe do Santos, é o torcedor santista realmente torcer para que ele jogue bem na equipe da Vila Belmiro. Só que o professor Paulo Turra tem que colaborar, né? Ultimamente isso não tem acontecido. Aliás, a gente só vem aqui falar conteúdo do time glorioso da equipe do Santos, principalmente se tratando do time profissional, não muito bons conteúdos. Mas não porque a gente está falando mal, é porque realmente o Santos está deixando a desejar na equipe da Vila Belmiro. Eu convoco a você, pessoal, nesse sábado, principalmente depois lá do jogo, né, a fazer uma partida, a fazer um pós-jogo comigo. Vamos ver se eu consigo fazer uma live, se der certo eu faço. Se não der, vou fazer um conteúdo, espero que uma vitória do time mais glorioso do mundo. Tá certo, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, todos os compartilhamentos e principalmente a todos os comentários, que é importante aqui no meu canal, porque dá engajamento para você e esse canal vai ser cada vez mais distribuído e quem ganha com isso é você, torcedor santista, aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você, fica na paz, fica com Deus, até breve, tchau!